Olá, galera, tudo bem? Como é que estamos? Então, hoje nós vamos começar a nossa revisão para o Enem, tá? Baseado nos 4 livros que nós recebemos, né, do Poliedro. E então a gente foram selecionados pelo próprio Poliedro essas questões que a gente organizou então aqui, separou por conteúdo para trabalhar com vocês, ok? Então, acompanhe a aula aí com as questões, são só questões, mas a gente vai colocando teoria. E a gente vai começar com evolução. Evolução não é um tema que cai muito na prova, tá? Mas aparece de uma forma ou de outra porque está ligado com todos os conteúdos da biologia, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira aula, então, de revisão para o Enem. Então, aqui, essa questão, ela caiu na Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, em 2020, é bem recente, tá? Como eu disse, as questões foram selecionadas pelo próprio Poliedro, né? Lá no material de vocês, ela está com o número 45, tá? Então diz o seguinte: os insetos da ordem Coleóptera têm 2 pares de asas, tá? Diferente dos dípteros, né? Que tem só 2, né? Só um par. Mas as asas do par anterior, as de fora, chamada de élitros, são espessas e curvadas, protegendo as delicadas asas membranosas do par posterior, que são as de dentro. São os besouros, né? Vocês já viram, eles têm aquela capa por fora mais rígida, eles são chamados de élitros, né? E as de dentro são as membranosas, que realmente servem para o voo. Além disso, os élitros podem apresentar manchas e cores específicas, contribuindo para a camuflagem do inseto no ambiente. Olha ele aqui, ó, né? Esse bonitinho aqui, tá? Como é o caso, né, desse coleóptero aqui, que tem o nome científico de Penthea pardalis, besouro leopardo. Esse aqui é o nome popular dele, besouro leopardo, tá? Então, veja o padrão aqui de manchas que tem aqui. Então, um pesquisador coletou amostras representativas de 3 populações de besouros leopardo e classificou-os segundo a quantidade e a distribuição de manchas escuras nos élitros. Então, quantidade e distribuição de manchas aqui, tá? Em cada uma das 3 populações, a variabilidade fenotípica pode ser representada pela mesma curva, conforme o gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Então, as 3 populações, população 1, 2 e 3, as menos escuras, estavam aqui nesse extremo, as de escura média estavam aqui, tá, no meio, e as mais escuras, mais manchas escuras estavam aqui. Menos manchas escuras, né, menos manchas escuras e mais manchas escuras e manchas médias. Médias manchas escuras aqui, tá? Percentual de indivíduo na população, chegando aqui a essa imagem aqui, ok? Então esse foi o estudo que ele fez no começo, tá? 10 anos após a primeira coleta, o pesquisador voltou aos locais anteriormente visitados e coletou novas amostras representativas das mesmas populações, daquelas 3 ali, tá? As proporções fenotípicas da população 1 não sofreram alterações, então permaneceu desse mesmo jeito aqui. Mas as populações 2 e 3 apresentaram novas proporções de fenótipos, como mostra as curvas do gráfico. Então, esse gráfico aqui foi do antes, o antes e o depois, né? Está na moda aí, né? Então, esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Então, esse aqui em azul é a população 1, que ele diz que não sofreu alteração. Está vendo? O vermelho é a população 2. Veio aqui a média deu uma crescida exponencial e
a média, né? Com média mancha, né? Escura. E aqui. E a população 3 veio e fez o contrário. Aqui com as médias caiu, certo? Então essa modificação foi ao longo de 10 anos. Era assim, os 3, e agora cada um apresenta essas curvas aqui no gráfico. Beleza? Então diz o seguinte: ao longo dos 10 anos de intervalo entre as coletas, a população A3 se estabeleceu em um novo nicho ecológico, nos quais foram selecionadas mutações que levaram à formação de 2 novas espécies. População 3 é essa. Continua sendo a mesma espécie, não é isso. B, população 1 não se modificou porque sobre ela não houve ação da seleção natural sobre a variabilidade fenotípica. Não houve, ela não está num ambiente, não se reproduz, tudo mais, né? Não sofre mutação, recombinação gênica, então ela não está isolada. C, população 3, sofreu intensa pressão seletiva. 3 quem é? É a verdinha aqui, ó. Que favoreceu os indivíduos de fenótipos extremos. Quem é o fenótipo extremo? Com menos mancha escura, com mais mancha escura. Está dizendo que favoreceu. E eliminou aqueles de fenótipo intermediário, que seria esse aqui, ó. Era aqui, né, que era o inicial. D, população 1 manteve-se fenotipicamente uniforme porque a pressão seletiva favoreceu uma variante fenotípica da espécie. Não tem, permaneceu do mesmo jeito? Pode ser. 2, população 2, essa vermelha aqui, ó, foi submetida a uma pressão seletiva que desfavoreceu os fenótipos menos escuros e fenótipo mais escuro, e favoreceu o fenótipo de indivíduo intermediário. O intermediário aqui realmente deu uma crescida na população. Então, ficamos com essa alternativa aqui, certo? Houve um aumento da população com fenótipo intermediário. Ok? Então, questões de interpretação de gráfico, elas costumam ser bem frequentes, né? Porque interpretar gráfico é um problema para grande parte da população dos candidatos que estão submetidos ao processo. Questão 46 aqui do material de vocês é da FUVEST 2019. Diz o seguinte: o esquema representa, de maneira bastante simplificada, uma das possíveis hipóteses de relação de parentesco entre grupos animais, assinalados pelo nome comum de alguns dos seus representantes. Na base do esquema, a característica que une todos em um mesmo grupo é a deuterostomia. Identifique quais seriam as características 1, 2, 3, 4 e 5 que justificariam os respectivos grupos. Então, aqui nessa questão da FUVEST, ele traz um cladograma, né? E traz aqui uma palavra que o candidato tem que saber o que ela significa. O que significa a deuterostomia? Significa que o blastóporo originou primeiro a boca e depois que originou primeiro o ânus, depois a boca. Diferente do protostômio, que primeiro o blastóporo primeiro origina a boca e depois o ânus. No deuterostômio, ao contrário, origina primeiro o ânus e depois a boca, tá? Quem que está aqui? Está aqui os equinodermos e os cordados, tá? Todos os outros são protostômios. Então, ele está dizendo que o que une todo esse pessoal aqui, ó, da estrela do mar ao tico-tico, é o fato de ser deuterostômio. Então, vamos lá. Qual foi o processo? Qual foi a aquisição evolutiva que apareceu aqui no peixe, tainha, que não tem na estrela do mar? Foi a notocorda, foi escama, foi mandíbula, foi notocorda ou foi âmino? Então, a estrela do mar é um invertebrado e a tainha já é um cordado. Então, aqui a notocorda, né, apareceu aqui, certo? Qual foi a aquisição evolutiva que apareceu nos anfíbios que não tem no peixe?
2. Pulmão, encéfalo, membros locomotores ou pulmão. Então, como é a respiração do sapo? O sapo tem pulmão. Sapo, girina tem branco, mas o sapo tem pulmão. Por que ele, tendo pulmão, precisa respirar pela pele? Porque o pulmão dele tem pouca capacidade de troca gasosa, né? 3. O que tem no tamanduá, certo? Que é um mamífero, que não tem no anfíbio? Âmnio, pulmão, mandíbula, certo? Então, o sapo e o peixe só tem bolsa vitelínica, né? Não tem outros anexos embrionários, que vai surgir mais para frente, nos répteis, né? O que tem no... O que apareceu aqui no 5, no crocodilo, né? No 5 que não tem no tamanduá. 5. Ovo com casca. É isso? É. Tamanduá não põe ovo. Glândula mamária. Não, pelo, perdão. É no 4. Tamanduá. Pelo é de mamífero. Ovo com casca calcária é de réptil para frente. De réptil e aves. E alguns mamíferos. Só que aqui é o tamanduá, né? E o tico-tico, que é uma ave. Que o último é o quê? 5. Escama, não. Tem nada a ver com ave. Pena. Pena aqui, ó. 5. O que mais? 5. Ovo com casca. Âmnio. E o ovo com casca. Então, o que representa cada número desse aqui? Tá? Então, nós temos aqui 1. Notocorda. Certo? Todos são deuterostomados, mas só os vertebrados têm notocorda, né? 2, pulmão, no sapo. 3, âmnio, certo? Aqui. 4, no mamífero, pelo. 5, no crocodilo e na ave, ovo com casca. Aqui o 5 serve para o crocodilo e serve para o tico-tico. Ambos colocam ovo com casca. Beleza? Então, é isso aí. Questão número 47 do material de vocês. É a terceira minha aqui. Da Unicamp 2018. O mapa a seguir mostra duas áreas oceânicas, A e B. A e B. E aqui o Estreito do Panamá, perdão. Um estudo mostrou que na localidade A, aqui, são encontradas 7 espécies de camarões pistola. Na região B são encontradas outras 7 espécies, sendo que cada espécie do local A tem uma espécie irmã correspondente no local B. Espécies irmãs são espécies originadas de um mesmo ancestral comum recente. É correto afirmar que o canal do Panamá permitiu que camarão-pistola migrasse de A para B, adaptando-se ao novo ambiente, diferenciando-se e originando novas espécies semelhantes à do lado A. Aqui é uma barreira geográfica, né? Vulcões expeliram substâncias mutantes. Não tem nada a ver. O Istmo do Paraná interpôs uma barreira geográfica. Beleza. Formando 2 grupos isolados para cada espécie. Opa, então aqui, esse aqui separou geograficamente a espécie, formando 2 grupos, né? Isolados para cada espécie ancestral, que puderam, melhor dizendo, então se diferenciar, originando espécies irmãs nos oceanos A e B. Então a barreira geográfica funciona como o primeiro passo para o surgimento de nova espécie. D. O impacto de um asteroide no final... Não tem nada a ver com isso aí. Então aqui nós temos que ele funcionou como uma barreira geográfica, tá? E aí deu origem a 2 espécies irmãs. O Paraná interpôs uma barreira geográfica, formando 2 grupos isolados de camarões para cada espécie ancestral, que se diferenciaram posteriormente em espécies mães A e B. Resposta correta, letra C. Aqui, uma questão bem interessante, né? Essa questão já apareceu também, acho que na federal, foi na estadual. É de 2017, da Unicamp.
O cladograma abaixo representa seleções evolutivas entre membros da superfamília. Superfamília. Aqui, ó, aqui, superfamília. Tá? Depois vem a família, subfamília, tribo e gênero. Tribo aqui não é muito usado, mas... né? Hominoide. Onde se observa aqui o homem aqui, ó, e gibões, então os ilobastidaes, está aqui, ó, tá? Não possuem ancestral comum, olha, vocês estão vendo aqui dessa mesma superfamília. Homens, gorilas, aqui, ó, e orangotangos, os pongos, o pongo está aqui, ó. Pertence a famílias diferentes? Não, pertence à mesma família, ó, ao nível aqui, ó. C. Homens, gibões, são os chimpanzés, os pães, possuem ancestral comum? Esses três aqui possuem ancestral comum? É? Sim. Homem, orangotango, cadê o orangotango? Orangotango. Tá? São os pongos, né? Os gibões são primatas pertencentes à mesma família? Não, são famílias diferentes. Então, esses três aqui têm ancestral comum. Tá? O homo, pan, né, que é o chimpanzés, o gorila, são os gibões, possuem ancestral comum. Ok, galera? Questão da Unicamp de 2017. Um poeta chamado Zhu Xi escreveu o seguinte há cerca de 1.200 anos. No topo das altas montanhas vejo conchas. Observe que eu coloquei aqui em negrito, no alto da montanha, conchas. Não está assim lá na questão. Que me dizem que antigos lugares de baixa altitude se elevaram para os céus. Então essas conchas, quem é que tem concha? Saiu lá de baixo e foi para os céus, para o pico, para o alto da montanha. E moram agora nos mais elevados picos. Estas conchas dizem-me também que materiais vivos de animais se converteram na mais dura e inerte rocha. Olha aí. Tá? Essas palavras foram, durante séculos, lidas como se fossem versos. Mas Zhu Xi não era apenas um poeta, era um cientista. E aquilo que até pouco se chamava um naturalista. O poema citado por Mia Couto faz referência a quê? Então você tem que saber que está falando de concha, qual é o animal que tem concha, que agora está lá em cima da montanha, que era de animal e agora virou uma rocha dura. Né? Então o que está dizendo aqui? Ao processo de migração de molusco marinho para o topo das montanhas e sua posterior fossilização, ao processo de decomposição de materiais vivos que ocorreram nas rochas duras e inertes presentes no topo das montanhas, a presença de fósseis de molusco em montanhas que se formaram em regiões antes cobertas por água, a existência de fósseis de molusco que habitavam o topo da montanha hoje estão extintos. Então, o que nós temos aqui? Como é que ele lá de baixo foi para lá em cima? Pela questão da movimentação das placas tectônicas, né? Então, a presença de fósseis de molusco em montanha que se formaram em regiões antes cobertas de água. Então, na acomodação das placas tectônicas, o que estava embaixo acabou indo para cima. Ok? É assim que se explica isso. Unicamp 2016. Ao longo da evolução, as variações e adaptações nos dentes dos mamíferos, A e B, são numerosas e surpreendentes. A conformação dos dentes sugere o cardápio, o que eles comem, possível das espécies, sendo correto afirmar que. Então, tem duas figuras aqui, A e B. Olha como é que é a A, né? A arcada dentária aqui de A e a de B aqui, ó.
Está vendo? Os molares e incisivos caninos, os caninos aqui, e aqui é a mesma coisa. Dentes de superfície plana revelam uma dieta herbívora composta predominantemente por gramínea e são típicos de onívoros cujo crânio estão representados na imagem A e B. Não. Onívoro come de tudo, né? B. Os incisivos caninos e molares estreitos têm forma diversa e podem cortar e destacar alimento. O crânio representado na figura A acima sugere que se trata de um carnívoro, bem provável. Aqui, ó, certo? C. Os incisivos caninos e molares estreitos têm diversas formas e podem cortar e destacar alimento. Os caninos para perfurar e rasgar, como representando na imagem B, não, como é que vai rasgar aqui? Não tem. Dentes de superfície plana revelam uma dieta herbívora composta predominantemente por gramíneas e são típicos de onívoros, como os felinos. Felinos não são onívoros, são carnívoros. Está na imagem A. Ok? Então nós temos aqui a letra B. Os incisivos caninos e molares estreitos, está vendo? Caninos e molares estreitos, aqui, ó. Tá? Tem forma diversa que podem cortar e destacar alimento. Então, essa é a nossa alternativa correta. Ok? O crânio A e B mostram na figura, revelam que A é um carnívoro, dentes caninos, bem desenvolvidos e molares pontiagudos, e esse aqui um herbívoro. Ok? O B é um herbívoro. FUVEST 2020. Pesquisadores do Museu Nacional no Rio de Janeiro encontraram o crânio e uma parte do fêmur de Luzia, o esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação dos continentes. Os fósseis foram achados há alguns dias, não foi divulgado quando, junto com os escombros do edifício parcialmente destruído por um incêndio em 2 de setembro de 2019. O crânio está fragmentado porque a cola que mantinha seus pedaços juntos se foi com o calor, mas a equipe está bastante otimista com as suas condições. Aí ele fala a fonte aqui. O esqueleto de Luzia, adquirido por Dom Pedro II em 1876, foi incorporado à sua coleção pessoal, a mesma que deu origem ao Museu Nacional no período republicano. B. Descoberto na década de 70 em Minas Gerais, permitiu questionar a teoria de que a ocupação da América se deu por apenas uma onda migratória. C. Estudado por diferentes equipes de antropólogos, comprovou que grupos saídos diretamente da África foram os primeiros habitantes das Américas. D. Encontrado na atual Serra da Capivara, no estado do Piauí, pertenceu à cultura que elaborou a sua famosa pintura rupestre. E, mantido em uma coleção particular fora do país, estava exposto para a comemoração dos 150 anos da passagem estadual pelo Brasil. Então, aqui ele foi descoberto em Minas Gerais, tá? Na década de 70, e ele vem contestar a teoria da ocupação da América por apenas uma onda migratória, então poderia ter sido por mais de uma onda migratória. Então, aqui eu coloquei para vocês esse resumo aqui sobre essa questão que envolve mais do que conhecimento de evolução de biologia. Até a descoberta de Luísa, fóssil humano com 10 mil a 15 mil anos de idade, as principais teorias acerca do povoamento do continente americano versavam sobre a rota do Estreito de Bering, ou por uma travessia de origem malaio-polinésia. O achado de Luzia abriu novas perspectivas, apontando para a possibilidade de o homem ter chegado às Américas por itinerários diferentes em épocas distintas. Então, não teríamos sido povoados só por uma fonte, uma onda migratória, mas por mais de uma. Ok? Interessante a questão. Unesp 2019. Aristóteles procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teleológico. A palavra teleologia provém de dois termos gregos, telos, fim, meta, propósito, e logo, razão, explicação. Ou seja, uma razão de algo em função do seu fim.
ou uma explicação que se serve de propósito ou de fins. Na explicação teleológica, se algo existe e tem uma finalidade, é porque existe uma razão para essa finalidade. Nesse sentido, uma explicação teleológica estará centralizada na finalidade de alguma coisa. Por exemplo, na explicação teleológica, nossos dedos são articulados para que possamos manipular objetos. Certo? Então, eles são desse jeito para a gente poder fazer aquilo. Enfim. Ao contrário da explicação não teleológica, que afirma que nós manipulamos objetos porque temos os dedos articulados. Tá certo? Considerando as características adaptativas do organismo, a teleologia refuta a proposta de Lamarck no que concerne a transmissão dos caracteres adquiridos? Nada a ver. Constitui para a explicação da origem da variabilidade a partir da ocorrência de mutações? Contraria as fundamentações teóricas propostas pela teoria sintética da evolução? Fortalece as explicações da teoria sintética da evolução quanto ao resultado da ação da seleção natural? Sustenta tanto as ideias evolucionistas de Lamarck como as de Charles Darwin, da teoria sintética da evolução? Ela vai os três juntos? Não, né? Então, ela contraria as fundamentações teóricas propostas pela teoria sintética da evolução, em que a mutação acontece e o meio é que vai definir se ela vai permanecer ou não, né? A teleologia aristotélica contraria as fundamentações teóricas propostas pela teoria sintética da evolução biológica, no aspecto de que a adaptação dos seres vivos ao ambiente causou os fenômenos da seleção natural e da origem das variações por mutação e recombinação gênica. A visão não teleológica impõe que os processos naturais não têm uma finalidade. Ninguém sofre mutação para isso ou para aquilo. Se sofre mutação. Tá? Então, coloque bem em mente isso aí. Aqui nós temos a questão da Unicamp 2019. No ano de 2015, foi descrito o fóssil de um réptil, que viveu há 150 milhões de anos, onde hoje é a região nordeste do Brasil. Conforme ilustra a figura a seguir, esse animal apresenta o corpo alongado, com muitas vértebras e costelas, e membros anteriores e posteriores reduzidos. Membros anteriores e posteriores reduzidos, bem aqui com a seta. Ó, tá? A seta indica a região ampliada do canto inferior esquerdo. Por sua anatomia peculiar, um grande debate teve início sobre a posição que esses animais deveriam ocupar na árvore da vida. Sabe-se que os lagartos, que geralmente têm membros, e as serpentes seriápodes, que vivem atualmente, têm um ancestral comum. Sendo assim, o organismo ilustrado na figura A não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a perda dos membros anteriores e posteriores levaria a um prejuízo à vida do animal e a evolução resulta apenas em melhoria do organismo? Já conversamos sobre isso, nem sempre é melhoria, porque ela está em processo contínuo. B, não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a evolução é gradual e incapaz de gerar mudanças drásticas na morfologia de um ser vivo, com perda de membros anteriores e posteriores. C, pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, sendo que seu ancestral comum, como os lagartos, possuem membros, depois perdido pelos processos evolutivos, originando as serpentes ápodes atuais. Está interessante. D, pode ser um fóssil de transição, pois os ancestrais das serpentes, que não utilizavam seus membros com tanta frequência, sofreram atrofia desses membros, deixando de transferir tal característica para seus descendentes. Aqui é lamarquismo. Então, a letra C é a melhor alternativa para essa questão. Não vejamos. Na alternativa C, menciona corretamente que o fóssil pode pertencer à linhagem evolutiva da serpente. Pode. Que apresenta parentesco próximo ao lagarto, sendo que ambos têm membros anteriores, o lagarto tem membros anteriores e posteriores,
foram perdidos, né, as cobras, né, de forma lenta e progressiva a partir de mecanismo evolutivo. Em contrapartida, a alternativa A, aqui, ó, né, ela diz o quê? Ela diz que aponta incorretamente que a evolução biológica leva apenas à melhoria. Não é verdade, né? Embora a alternativa B aponte corretamente a evolução é gradual, é incorreto argumentar que esse processo não pode levar a mudança significativa ao longo do tempo evolutivo. E a alternativa D, totalmente incorreta, pois lança a mão do processo lamarckista, que é a lei do uso e do desuso. Ok? Na figura, aqui é da Unesp 2017, estão representados exemplares de peixes, aves e mamíferos. Pinguim, tá? Mamíferos e o tubarão aqui, o peixe e tal, né? As semelhanças de formato dos corpos e dos membros locomotores nos animais representados decorrem. Formato do corpo, fusiforme, tal. O quê? A. Da mutação que ocorre nos indivíduos em resposta à exigência adaptativa do ambiente com diferentes características, o que leva à irradiação adaptativa. Então, nós sofremos mutação para dar uma resposta à exigência do ambiente? Isso não existe. B. Da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa. C. Foi uma convergência, mas ambiente diferente ou mesmo ambiente? Da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes com as mesmas características, que leva à convergência adaptativa. Interessante. D. Da mutação que ocorre casualmente em indivíduos que vivem em ambientes com as mesmas características que levam à irradiação adaptativa, não tem nada a ver com irradiação adaptativa, é convergência, né? Da ação, todos são na água, da ação da deriva genética, não tem nada a ver com deriva genética aqui. Então, nós temos aqui a ação da seleção natural, atuando sobre indivíduos em ambientes com as mesmas características, sofreram a mesma pressão seletiva, ficando mais ou menos parecido. Estudamos isso na teoria, lá em convergência adaptativa. Ok, galera? Então, chegamos ao final dessa nossa primeira bateria de exercícios para revisão do Enem. Ok? Procurem ler a respeito, isso está lá no livro 1, né? A evolução foi o primeiro assunto que nós trabalhamos, certo? Está lá no livro 1, verde. Procurem fazer aqueles exercícios de sala que tem naquela apostila de sala. E no nosso próximo encontro a gente dá continuidade para essa revisão do Enem. Ok? Qualquer dúvida, nos procure no grupo, nos procure na plataforma, para sanar eventuais questionamentos que vocês tenham a respeito do assunto. O importante é que vocês estejam confiantes no dia da prova, né? Para poder se sair muito bem. Fiquem em casa, fiquem bem, só saiam quando for necessário e sempre obedecendo as recomendações da equipe médica. Ok? Bye, bye, um abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Bye, bye.